Todo QA deveria entender e saber exatamente para que servem os atributos HTML de uma página. Se você ainda não sabe, vem comigo que eu vou te ensinar. Eu sou o Manny, eu sou QA Engineer há 9 anos e moro e trabalho aqui no Canadá. Bora pro vídeo! Vocês devem estar aí se perguntando, mas Manny, por que é tão importante assim atributos HTML para um QA? Por que um QA tem que entender profundamente para que ele serve e como eles funcionam? Primeira coisa, vamos elucidar aí para você que não sabe o que são atributos HTML. Atributos HTML nada mais é do que essas informações que ficam aqui em cada um dos elementos. Então, por exemplo, o ID, que é muito utilizado para o CSS, ele é considerado um atributo. Além disso, por exemplo, name é considerado um atributo, type é considerado um atributo. Tudo isso são atributos de um elemento HTML. Muitas pessoas chamam ele como locators ou CSS selectors, tanto faz o nome que você queira dar. Eles são o que faz com que você encontre o elemento na página, ou seja, a única forma de você encontrar um elemento na página é justamente utilizando esses seletores, né? Esses atributos. E saiba que isso aqui é muito importante para sua automação. Exatamente. Se você estiver aí trabalhando com uma automação web, né, estiver trabalhando com uma automação front-end, principalmente, basicamente, você vai ter que entender exatamente quais são os atributos que vocês estão pegando, né? Quais são os locators que você precisa para fazer com que sua automação funcione da forma mais confiável possível. Então, quando você tem atributos confiáveis, você consegue construir uma automação confiável. E o que eu chamo de atributos confiáveis? Galera, atributos são confiáveis, são basicamente, tá, os atributos, os elementos que são feitos para cada elemento. Por exemplo, é muito normal você ver atributos como, por exemplo, ID. Os IDs, eles são muito bons, porque um ID ele só pode existir em um elemento. Então não vai ter nenhum elemento naquela página com o mesmo ID. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos o ID do username, né, desse input, né, que é o input de username. Para quem não consegue entender muito bem aqui o HTML, isso daqui nada mais é do que um formulário de login. Então, aqui tem o label, né, basicamente o texto falado que tem que colocar o username. Aqui tem o input de username, aqui é o de password, né, que é o de senha, e aqui é o input de password/senha, além de ser aqui o botão. E aí, galera, atributos como ID, eles são muito bons, porque eles são utilizados unicamente para um elemento. Então, a sua automação, quando ela for procurar esse elemento, se ela procurar por um ID, é muito provável que ela encontre, tá? Aí você fala assim, é sério, Manny? Mas por quê? Qual é o tipo de seletor seja ruim? Por exemplo, se nós temos um seletor, que seja uma classe, por exemplo, né? E aí essa classe, ela serve basicamente para alterar o tamanho do input. Então, eu vou colocar aqui, ó, tamanho input, porque vamos dizer, né, que o nosso CSS ele está estilizando para que aquele input tenha um tamanho padrão. E aí para fazer isso ele criou um seletor chamado tamanho input e essa classe aqui, né, vai ficar os dois inputs. Exatamente. Por quê? Porque a estilização que o CSS fez para essa classe vai ser utilizada no input do username e no input do password, tá certo, galera? E qual que é o problema? Se você, na automação, né? Se você, quando estiver fazendo automação e utilizar esse class aqui, tamanho input, você vai entender que o DOM, ele vai retornar duas informações, né? Quando você tentar fazer a pesquisa deles. Porque ele vai retornar dois inputs. Ele vai retornar o input 1 e o input 2, né? Que no caso é do username e depois do password. E por que isso é ruim? Quando você for tentar, por exemplo, clicar, né? No caso, utilizar esse input com a automação, você vai ter que dizer exatamente, né, qual que é o input, se é o primeiro ou o segundo. E aí você vai ter que diferenciar eles, por exemplo, por como se fosse um array. Então você vai ter que falar quem que é o primeiro, quem que é o segundo. Isso considerando, tá, galera? Tá? Só para deixar bem claro. Considerando que não tenha nenhum desses tipos de atributo aqui, tá certo? Considerando que só tem essa classe. E aí você vai ter que comportar por número, isso é ruim, isso faz com que a manutenibilidade seja ruim também. Além disso, outra questão. Você só tem a classe input, né, tamanho input, aqui como atributo para sua automação. E vamos dizer que o time de desenvolvimento simplesmente falou assim, não vai se chamar tamanho input. Isso daqui vai se chamar size input. A gente está padronizando tudo para inglês. A gente vai colocar size. Então esse daqui não vai se chamar mais tamanho input. Aí o que acontece? A sua automação, ela está esperando especificamente essa classe aqui e ela não vai achar.
E isso é muito ruim, porque você quando for arrumar, tipo, a sua automação ela vai dar um falso alarme. Porque quando a automação ela simplesmente não funciona, significa que ela encontrou algum bug. Mas aqui no caso, eles só trocaram o nome de uma classe, né? Ou até mesmo eles poderiam ter trocado o nome do ID, por exemplo, né? Ao invés de ser o ID password, eles falam assim, agora vai ser a ID senha. Sei lá, eles podem simplesmente mudar. Por quê? Porque o ID, a classe, né? Todos esses atributos de elementos do HTML são utilizados para estilização pelo time de front-end, pelo time de desenvolvimento front-end. Então eles podem fazer qualquer alteração ali no CSS, ou seja lá qual é a ferramenta que eles estão usando, né? Se eles estão usando um Tailwind da vida, um Material UI, aí em cada caso é seu caso, mas eles podem alterar esses atributos a hora que eles bem entenderem. E aí, o que você faz para fazer com que a sua automação tem um atributo que seja, né, confiável, para que a sua automação não fique flake, para que ela não dê falsos vermelhos? Você pede para que os desenvolvedores criem um atributo específico para a automação. É, pessoal, exatamente. Você pode solicitar que os desenvolvedores criem esses atributos para os elementos. Aí você fala assim, nossa, Manny, mas isso daí não é trabalho demais? Olha, galera, entenda que nem todo mundo sabe disso, tá? Nem todo desenvolvedor sabe disso, mas é sempre muito boa prática, você como desenvolvedor front-end, colocar atributos focados, né? Atributos específicos para a automação. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com atributo específico para automação? É nada mais, nada menos que um atributo com um nome padronizado pelo seu time, né? Pelo projeto de preferência, pelo todo projeto de automação e de front-end, na qual ele vai ser usado só para automação. Então, o time de desenvolvimento front-end vai ver aquele atributo e ele não vai poder mexer, não vai poder trocar nome, não vai poder utilizar, não vai poder fazer nada. Ele vai servir somente para que a automação encontre com mais facilidade o elemento. Deixa eu te mostrar como que ficaria o nome desse elemento. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem esse input aqui, que é o nosso username. Vamos imaginar que vamos criar aqui um atributo específico para ele. Qual que vai ser o atributo? Ele pode se chamar de qualquer nome, na verdade. Porém, uma forma que o Cypress pede para você fazer é algo, por exemplo, assim, data-sci, e aqui você vai colocar qual que é o nome que você quer. Então, por exemplo, aqui no caso é o input de usuário, né, do username. Então eu colocaria username-input. Pronto, é basicamente isso. E você utilizaria esse atributo aqui, esse data-sci, em todos os outros lugares. Então, mesmo que tenha ID, mesmo que tenha vários tipos de atributos, a gente vai utilizar eles todos para o front-end do projeto que você está trabalhando. E aqui no caso é password, né? Traço input. Tô doido. E aqui, ó, como que ficaria? O button ficaria bem simples. Submit traço button. Ficaria desse jeito. Galera, por que eu não gosto de usar data-sci? Porque vamos imaginar, hoje você pede para o seu time ao fazer isso porque vocês estão utilizando Cypress. Mas vamos imaginar que vocês parem de utilizar Cypress no futuro e comecem a utilizar Playwright, ou voltem, ou utilizem Selenium, sei lá, ou uma tecnologia nova. E aí todos os atributos do projeto vão ficar como data-sci. Sendo que depois o sci vai perder o sentido, né? Vai saber o Cypress mude de nome, né? Então, eu gosto de criar, por exemplo, um atributo chamado data-test-id. Então fica data-test-id. Opa, tá test-id, né? Test. Então é data-test-id. Então tá, time. Olha que interessante. Então agora a gente criou um atributo específico para automação. Aí você fala, nossa, Mary, mas o quanto você acha que isso é realmente necessário, né, pro dia a dia? Olha, galera, eu vou ser bem sincero aqui com vocês. No momento que eu tô trabalhando agora, né, na empresa que eu tô trabalhando, basicamente eu tive a ideia de fazer esse conteúdo porque eu tive que criar uma documentação mostrando como que os desenvolvedores, principalmente os desenvolvedores front-ends, vão começar a adicionar esses atributos. Exatamente, galera. Eu tive que criar um épico, literalmente um épico no Gira, uma iniciativa nova da nossa empresa para poder fazer com que esses atributos fossem adicionados no nosso front-end. E você fala assim, poxa, Manny, mas não tem outras formas de você pegar as informações? Não tem outras formas de você, por exemplo, pegar com XPath? Pelo amor de Deus, não peguem com XPath. Pegar com várias classes, né, vários atributos somados para poder garantir que você está pegando o único, né? Galera, exatamente. Tem. Pior é que tem. O único problema disso é que, por causa todos aqueles motivos que eu trouxe, né, do motivo por que um atributo específico para automação é bom, eles vêm à tona no projeto. Isso faz com que a automação às vezes fique flake,
que simplesmente o desenvolvedor ele acabou tirando uma das classes que eles utilizavam e pronto, já não consigo mais pegar aquele elemento da página. Galera, entenda, isso acontece em todo o projeto. E não só isso, isso faz parte da qualidade de código. Por quê? Porque faz com que a gente tenha uma automação mais confiável, né, mais reliable. A gente não vai ter problemas da automação ficar parando no meio da CI porque simplesmente perdeu ali um seletor. Nada disso vai acontecer com uma simples ação, né, que eu sei que pode ser uma ação trabalhosa, né, caso você esteja trabalhando num projeto gigantesco, porém necessária, porque vai fazer com que tudo ande mais rápido e a qualidade do projeto fique maior ainda. Além disso, vai fazer com que meu trabalho seja muito mais fácil, eu não tenho que ficar somando um monte ali de seletor ao mesmo tempo. E galera, entenda que isso vai acontecer na maior parte das empresas, tá? Eu conheci pouquíssimos desenvolvedores front-end que realmente sabiam que existiam atributos específicos para automação. Mas caso você, até mesmo você como QA não saiba disso, entenda a importância disso. E além disso, se você, por exemplo, fala assim, poxa, não tem nenhum desenvolvedor que está fazendo isso, e às vezes você aí está querendo, né, se desafiar ou colocar uma coisa a mais no projeto, e você queira mostrar para os desenvolvedores que você entende do projeto, faz você mesmo. Entenda como é o projeto, se estiver utilizando React, estuda um pouco de React, se estiver utilizando Vue, estuda um pouco de Vue, porque aí você consegue fuçar ali nos componentes, né, em todas a parte de código ali do projeto, e literalmente alterar o HTML, alterar os elementos, né, adicionar o atributo específico para automação. Eu já fiz isso em alguns projetos, tá? E no caso eu trabalhei com Vue, eu precisei estudar Vue para fazer isso, aí depois eu trabalhei com React, precisei estudar um pouquinho de React para poder entender melhor como funcionava a parte de componente, que é basicamente a mesma coisa, nessa parte mais básica, e eu fui lá e adicionei os atributos HTML, né? Adicionei os atributos específicos para automação no projeto. Quando eu fiz isso, eu te garanto, os devs ficaram loucos, eles falaram assim, nossa, tem um QA fazendo PR aí pedindo autorização para mexer em front-end. Até mesmo em entrevista eu já falei isso e o pessoal fica, nossa, que coisa interessante, né? Isso é bem legal de ver, não é todo QA que faz isso. E galera, é algo super, super simples, só é um pouquinho trabalhoso aí, dependendo do tamanho do projeto que vocês estão trabalhando, tá certo? E caso você aí esteja começando um projeto completamente novo, do zero, isso é um ótimo jeito para você poder iniciar um projeto com uma qualidade maior, para que você tenha uma automação muito mais smooth, né? Uma automação que funcione muito mais tranquilo, vai te dar muito menos dor de cabeça lá no futuro, certo? Então, time, eu queria trazer isso para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, pode perguntar ou até mesmo pode trazer alguma crítica de algo que você fez diferente na sua empresa que você acha melhor, ou até mesmo falar como que você implementou isso na sua empresa. Você tá muito bem-vindo aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever. Você tá ficando doido se você não se inscreve, porque nós fazemos vídeos de tecnologia e QA todos os dias. A gente traz vídeo todo dia aqui para vocês. Então, se você não se inscrever, você vai ficar de fora de muito conteúdo gratuito legal na área de tecnologia de QA. Além disso, time, não se esqueça, para você não perder mais nenhum vídeo, de acionar o sininho. Então tá certo, galera. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e tchau, tchau.